Olá pessoal, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex, para continuarmos aqui com a leitura da carta aos Hebreus, e hoje nós iremos ler o capítulo 13, é o último capítulo da carta aos Hebreus, beleza? Vamos lá então pessoal, iniciar a leitura. Vamos ler o último versículo do capítulo 12 para a gente estar por dentro do assunto que vai iniciar no capítulo 13. Já que entramos na posse de um reino inabalável, sejamos gratos e assim sirvamos o Eterno de modo a agradar-lhe com piedade e temor, pois o nosso Eterno é um fogo devorador. Iniciando no capítulo 13, perseverai no amor fraterno. Não descuideis da hospitalidade, pois, graças a ela, alguns hospedaram anjos, sem o perceber. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. Interessante isso aqui, pessoal, que Yeshua ensinou sobre isso lá no Evangelho, para que nós viemos visitar as pessoas, que estivessem passando por problemas. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal, sem mancha, pois o Eterno julgará os libertinos e os adúlteros. Que vossa conduta não seja inspirada pelo amor ao dinheiro. Olha, pessoal, isso aqui é algo muito forte. E nesses últimos dias, muitas pessoas estão indo até as comunidades por causa da sua vida financeira, porque está passando por muitos problemas e vai tentar buscar resolver a situação. Nós temos que tomar muito cuidado, porque em alguns momentos a gente toma algumas decisões erradas. Por isso que é bom, todas as vezes que a gente for fazer algo, pedir uma orientação do Pai, para que nós não venhamos tomar decisões erradas. A grande maioria das pessoas que estão passando por problemas financeiros é porque deram um passo além do que eles podiam dar. Então, é importante você pedir uma orientação do Eterno e pisa, pessoal. Pisa só onde você sabe que é seguro, beleza? Vamos lá. E hoje em dia, infelizmente, tem muitas igrejas aí que eles estão ensinando isso aqui, que as pessoas têm que ter uma vida próspera. Eu sempre falo e sempre vou falar. Nós, como chegamos na presença do Eterno, é pela nossa salvação, é por uma vida de paz. Não é para buscar uma vida financeira boa. Beleza? Vamos continuar aqui. Que a vossa conduta não seja inspirada pelo amor ao dinheiro. Contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De modo que podemos dizer com segurança: o Senhor é o meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer o ser humano? Isso aqui é uma passagem que também se encontra lá no livro de Êxodo. Conforme eu falei, o autor pega várias passagens da Torá para poder estar colocando aqui e fortalecendo o que ele quer falar, porque os irmãos eram hebreus, eles tinham conhecimento das promessas que o Eterno fez para o povo ali quando estava saindo da terra prometida. Por isso que eu falo, tem algumas passagens aqui que elas são direcionadas diretamente para o povo hebreu, para o povo que estava saindo ali do Egito. E muitas coisas já se cumpriu lá, entendeu? Nós temos que compreender isso, entender. Lembrai-vos das vossas dirigentes que vos pregam a palavra do Eterno, considerando o fim de sua vida. Imitai-lhes a fé. Pessoal, essa passagem aqui é interessante. Ela está sendo direcionada especificamente para os apóstolos. Por quê?
porque os apóstolos que receberam a incumbência de Yeshua de estar indo e fazendo um discípulo, né? Então nós temos que imitar a fé daqueles homens, né? No caso aqui que eles estavam pregando ali para o povo ali, logo depois da partida de Yeshua. Então nós temos que compreender isso, que você vê que essa carta aos Hebreus, você vê eles fazendo uma comparação da lei, né, do sacrifício que era feito lá na época de Moisés e o sacrifício que Yeshua fez, entendeu? Quem recebeu essa incumbência de pregar? Ele escolheu, né, ali os 12 e foram os 11 saiu para pregar, né, e de fazer discípulo. Então, essa passagem está sendo direcionada aos dirigentes para a gente imitar a fé dos apóstolos, entendeu? Isso aqui é bem claro. E ainda fala bem assim, no versículo 7, imitai-lhes a fé, né, imitai-lhes a fé deles. Aí no verso 8, Yeshua é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Não vos deixais extraviar por qualquer espécie de doutrina estranha, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça, e não por regras alimentares dos quais nenhum proveito tiraram aqueles que a seguem. Então, aqui está falando para que a gente venhamos tomar muito cuidado, né, com toda espécie de doutrina estranha. Temos que tomar muito cuidado. Pessoal, imagine, isso aqui foi escrito, né, no ano mais ou menos 80 a 100, entre 80 e 100 depois de Cristo. Hoje nós estamos em 2018. Preciso falar mais nada, né, em relação a doutrinas estranhas. Naquela época, eles já estavam sendo orientados, né, para tomar cuidado. Imagina no dia de hoje. Entendeu, pessoal? A importância de nós buscar o conhecimento, a importância de nós compreender essas cartas que foram escritas. Porque tem pessoas que pegam um trechinho aqui do exemplo dessa carta que nós estamos lendo e criam uma doutrina e coloca sobre as pessoas, entendeu? E isso é ruim, porque faz com que as pessoas faz uma coisa achando que aquilo é correto, que aquilo vem do eterno, e não acontece na vida dela, e ela vai ficar com a fé frustrada, entendeu? Vamos continuar aqui. Verso 10. Não temos um altar no qual não se pode alimentar os que servem à tenda, pois os corpos dos animais cujo sangue dos sumos sacerdotes leva ao santuário para a expiação do pecado são queimados fora do acampamento. Por isso também Yeshua sofreu do lado de fora da porta, para com seu sangue santificar o povo. Vamos, portanto, sair ao seu encontro fora do acampamento, carregando a sua humilhação, porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da que está para vir. Por meio de Yeshua, oferecemos o eterno, um perene sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebra o seu nome. Não vos esqueçais a prática do bem e da partilha, pois estes são os sacrifícios que agrada o eterno. Olha aqui a importância, pessoal, da gente praticar o bem, né, e da partilha. A gente partilhar, né, aquilo que nós temos com as pessoas que estão passando por necessidades. Obedecei aos vossos dirigentes e segue suas orientações, pois eles velam por vós como que há de prestar contas. Então aqui está dizendo novamente para que nós venhamos seguir as orientações dos apóstolos, né? Pois eles velam por nós. É como se eles, os apóstolos, eles estão pregando a palavra que recebeu do próprio mestre. O próprio Yeshua ensinou eles pessoalmente, entendeu? E eles
Nós temos que seguir as orientações que eles foi passado. A importância de nós lermos, a importância de nós entender o que foi ensinado pelos apóstolos. Vamos continuar. Que possa fazer com alegria e não com queixas, o que não seria vantajoso para vós. Orai por nós. Aí agora o autor está pedindo oração. Estamos confiantes, com a consciência tranquila e querendo fazer o bem em tudo. Orai com insistência ainda maior para que eu possa voltar até vós quanto antes. Aquele que se tornou pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, Yeshua, o eterno da paz, o reconduziu dentre os mortos, que o mesmo eterno vos torne aptos para todo bem, a fim de fazer a sua vontade, que ele realize em nós o que lhe é agradável, por Yeshua, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Exortai-vos, irmãos, para que recebas com paciência este discurso de exortação. Olha aqui o objetivo. O autor, ele, antes de fechar a carta, ele fala assim, ó, exorto-vos, irmãos, para que recebas com paciência este discurso de exortação. Aliás, foram poucas palavras que vos escrevi. Ficai sabendo que foi posto em liberdade nosso irmão Timóteo. Se ele vier depressa, irei com ele fazer-vos uma visita. Saudai-vos todos vós, dirigente, e todos os santos saudam os da Itália. A graça esteja com todos vós. Interessante aqui que ele fala assim, ó, fiquei sabendo que foi posto em liberdade nosso irmão Timóteo. Então aqui você vê, pessoal, nessa carta, terminamos a carta aos Hebreus, você vê que nessa época aqui ele estava passando por muita dificuldade, estava passando por perseguição. Por quê? Yeshua falou sobre isso. Ele falou que os apóstolos iriam ser presos, seriam mortos em praça pública. Ele falou isso quando estava ensinando eles. Então, aqui é uma confirmação. Ó, Timóteo era um discípulo bem próximo de Paulo e estava preso. Então, nessa época aqui, para exercer a fé em Yeshua, realmente era muito difícil. Hoje, para a glória do Eterno, nós temos toda a liberdade, nós podemos nos aproximar do Eterno, nós podemos exercer a nossa fé. Então, exerça a sua fé, se aproxima do Senhor, faça o bem, busque orientações do que você pode fazer que venha agradar a Ele. Ele quer te usar para fazer a obra e alcançar o máximo de pessoa possível. Beleza, pessoal? Fique na paz, que o Eterno possa estar te abençoando poderosamente. Um grande abraço do irmão Alex.